O fato é que hoje vamos ver o que está acontecendo na Europa. E na Europa está extremamente quente. Continua essa onda de calor, que em espanhol se chama ola de calor. E vocês estão ouvindo o barulho do meu ventilador. Caso estejam se perguntando, não é o microfone com defeito, é só o ventilador mesmo. Peço desculpas, está muito quente. Vocês ainda podem perguntar por que o autor não põe ar-condicionado. Acho engraçado. Então o que está acontecendo? A mudança climática está causando calor recorde nos mares da Europa. E um estudo científico recente mostrou que a mudança climática causada pelo homem é, ao mesmo tempo, a razão das temperaturas recordes da água do mar ao redor da Europa. E o que isso significa? Isso significa mudança no ecossistema. Significa que alguns peixes vão diminuir, outros vão aumentar. Algo vai mudar em algum lugar, mas no geral não vai melhorar, porque o mar ainda não se sincronizou com o clima, digamos assim. De acordo com a análise desse mesmo grupo científico, que usou métodos científicos para avaliar todas essas mudanças climáticas, foram acrescentados cerca de 2 graus Celsius à temperatura do mar Mediterrâneo e cerca de 1,5 grau aos mares da Europa Ocidental. É chato, mas tudo isso é verdade. E os mares estão mudando. Os mares estão mudando muito, em alguns lugares os peixes desaparecem, em outros aparecem espécies vindas do sul. Enfim, é extremamente interessante. Venham para a Europa estudar tudo isso. O pior de tudo é que o calor afeta não só os mares, mas também as florestas. Há muitos incêndios florestais e a maioria deles é causada pela atividade humana. Infelizmente, ainda existem, digamos assim, pessoas ou criaturas, eu diria, que por algum motivo decidem que precisam incendiar a floresta próxima. Isso é muito estranho. Ou jogar cigarros pela janela, que é basicamente o mesmo. O verão excepcionalmente quente causou milhares de mortes e elevou o risco de incêndios florestais, que naturalmente não demoraram a surgir. Na Bélgica, por exemplo, um incêndio muito forte ameaça uma das cidades. Bombeiros na Bélgica combatem o maior incêndio florestal da história recente do país em área de difícil acesso na fronteira com a Alemanha. Moradores e fazendeiros ajudam, mas a situação segue difícil e pessoas continuam sendo evacuadas. Helicópteros militares estão voando aqui. E o foco do incêndio aumentou para 3.000 hectares. Ou seja, essa é a área de floresta que já queimou. A Bélgica enfrenta novamente forte calor e seca nos últimos dias, assim como a Grécia. Na ilha grega de Salamina, por exemplo, perto de Atenas, 2 incêndios começaram ao mesmo tempo. 2 pessoas morreram e centenas de turistas foram evacuados das praias. Quem chegou de barco para descansar foi levado por barcos patrulha da guarda costeira e outras embarcações. Na Grécia, a situação dos incêndios está péssima. Desde o fim de julho, o país enfrenta uma forte onda de incêndios florestais. É uma consequência esperada. E em Portugal, que é um país do sul, em um dos incêndios na fronteira com a Espanha, 5 bombeiros sofreram ferimentos leves. Na Espanha, infelizmente, o militar que participava do combate aos incêndios faleceu, mas agora é esperada a chegada de reforços da França. Essas pessoas que provocam incêndios criminosos existem, por exemplo, na Croácia. Aqui também há incêndios enormes. Quem mora na Croácia, escreva sobre isso. Foram encontrados 4 malfeitores que faziam tudo isso de propósito. Não entendo o que se passa na cabeça deles. Bem, e na França, onde ocorreu um dos incêndios mais fortes da Europa, em toda a história dos incêndios, conseguiram conter o incêndio. E agora a França está ajudando outros países da Europa no combate ao incêndio. Bem, esse é um incêndio e pode-se dizer uma catástrofe natural, mas também existe uma catástrofe social. Um dos problemas sociais é a enorme quantidade de jovens desempregados na Europa, incluindo a Alemanha. Aqui nos informam que cada vez mais jovens na Alemanha não estudam nem trabalham. 1 em cada 10 pessoas entre 20 e 24 anos não trabalha nem estuda. Entre elas, há um pouco mais de mulheres do que homens. E os pesquisadores descobriram as razões desse comportamento. Como se vê, as jovens mulheres são mais afetadas e, entre os jovens que não trabalham nem estudam, a taxa de desemprego é de 10%. Nas áreas rurais, é quase 8%. E nas regiões economicamente desenvolvidas, a situação é um pouco melhor. Mas, de modo geral, existe até um termo especial: NEET. Não está empregado, estudando ou em treinamento. Não estão empregados, não estudam, não fazem treinamento profissional. E essas pessoas não estão só na Alemanha, mas em todos os países da União Europeia. Os índices mais altos estão na Romênia e na Bulgária. Nem sei por quê. Talvez isso esteja relacionado a algo interessante por lá. E na França?
Os menores índices estão nos Países Baixos, na Suécia e na Tchequia. Mas, aliás, quando me mudei para a Espanha, isso foi há uns 12 ou 13 anos na Andaluzia, que é uma das regiões do sul, a taxa de desemprego entre os jovens era de 40%. Parece que essa estatística não aparece aqui, ou a situação já melhorou lá. Sinceramente, não sei. Qual é o problema? Perguntam os autores. O estereótipo de juventude preguiçosa não reflete a realidade. A maioria apresenta razões sólidas para sua situação de inatividade. Cerca de 18 jovens não podiam trabalhar ou estudar devido a doenças crônicas ou dificuldades psicológicas. Para ser sincero, eu nem sei. Uns mimadinhos simplesmente apareceram no trabalho, não tem café, não tem biscoitos, estou com dificuldades psicológicas. Ou então o chefe deu uma bronca, pronto, o filhinho da mamãe, ou o queridinho da mamãe já ficou chateado. Bom, é assim que eu vejo. Talvez existam outros motivos, claro, porque não trabalham. Mas na minha opinião, aqui não é questão de fazer pesquisas estatísticas, e sim de realizar uma análise estratigráfica da composição dessa própria juventude. Na minha opinião, alguns representantes desse grupo social preferem simplesmente receber benefícios. E aí já podem dizer que o coração dói e mais alguma coisa. E além de tudo isso está relacionado, mais uma vez, com o influxo de especialistas valiosos. Estou falando de todos esses neurocirurgiões, bioquímicos, biólogos moleculares e outros especialistas em física quântica que chegam e continuam chegando. Bem, acho que você entende do que estou falando. E lá na própria Espanha, por exemplo, eu tinha, um conhecido, me contaram sobre ele, que novamente era um especialista valioso. Ele já tinha 5 ou 6 filhos e ele recebia benefícios para todos eles. Agora, se eles querem trabalhar, sinceramente, eu não sei. Então é isso. Escrevam aí o que vocês acham sobre isso. Tenho muita curiosidade de saber. Depois, entre os jovens, cerca de 20 deles indicaram como motivo a necessidade de cuidar de crianças pequenas. Fico curioso, se alguém tem 18 ou 20 anos, de quais crianças pequenas está cuidando? Na Europa, jovem é considerado até 45 anos. E esse termo, especificamente juventude, youth, é de 40 a 45 anos depois disso, você já se torna adulto e pode até fumar e beber bebidas alcoólicas. Estou brincando, claro. Na verdade, é bem antes, mas mesmo assim. Mas na minha opinião, juventude é 20, 23, 25 anos. E novamente, de que filhos estamos falando se você não trabalha? Ou seja, você teve filhos sem trabalhar. Agora você cuida deles, cuida das crianças. E quem te sustenta? Provavelmente seus pais. Isso. Bem, sinceramente, na minha cabeça, de alguém que cresceu nos anos 90, isso não faz sentido. Porque isso não se chama delegar responsabilidade. Isso é empurrar o trabalho para os outros. Isso é passar suas responsabilidades para outros. Bem, e mais 25 também disseram que estão ativamente procurando emprego, mas não conseguem se empregar por falta de experiência ou pela ausência de vagas adequadas na região deles. Bem, aqui dá para acreditar sim. No entanto, na Espanha, novamente entre todos os meus conhecidos jovens, justamente os jovens, todos que queriam conseguir um emprego, conseguem arrumar emprego, como garçons, em alguma construção, ou seja, onde dá para trabalhar, levando coisas, ajudando, e conseguem receber algum salário, não o menor, mas também, claro, não o maior. Essas pessoas conseguem emprego, alguns abrem seu próprio negócio, outros vendem alguma coisa pela internet, e de alguma forma, é assim que tudo acontece. Todos. Existem, claro, eu acho, pessoas que realmente não conseguem emprego por motivos bem sérios, mas a maioria dificilmente. Ou seja, são as expectativas. Agora, novamente, há muitos graduados de universidades na Europa, e não só, que têm expectativas salariais muito altas, que querem trabalhar apenas na área em que se formaram naquela universidade. Bem, sei lá, um geólogo marinho, por exemplo, ou até mesmo um físico quântico, digamos assim, um cavaleiro subaquático. Enfim, e se não encontram uma vaga na sua especialidade, pronto, cruzam os braços, sentam e ficam esperando. Porque agora, a maioria dos jovens cresceu em uma época próspera. Realmente em uma era de ouro, pode-se dizer, quando a Europa era de fato um jardim florescente. E eles simplesmente não estão acostumados a lidar com dificuldades. Quer dizer, para eles a maior dificuldade é encontrar uma Coca-Cola sem cafeína em uma área remota ou abrir uma cerveja sem abridor. Isso sim eu entendo como dificuldades. Bom, não vou continuar sendo sarcástico. Talvez vocês digam que estou errado,
mas na maioria das vezes, acho que o problema no trabalho se baseia justamente nisso. Escrevam o que vocês pensam sobre isso. A seguir, encontrei um caso muito interessante para vocês. Isso aconteceu na Alemanha. Aqui, obrigaram o proprietário do apartamento a remover o chuveiro de um apartamento em Berlim. Por quê? Porque isso é visto como luxo demais. Sinceramente, só acreditei quando comecei a ler. E não é site de propaganda. É justamente a DW que escreve sobre a Europa. E na verdade, é um site estrangeiro com tradução para vários idiomas. Esse site escreve que, no apartamento alugado por Casper no bairro Kreuzberg, em Berlim, a banheira era encurtada. Não dava para deitar, nem para tomar um banho direito. A proprietária instalou um box de chuveiro separado e, como bons alemães, decidiram registrar essa alteração. No entanto, as autoridades exigiram a remoção do chuveiro. Para ser sincero, eu realmente não entendo. Aconteceu que a moradia está localizada na chamada Zona de Preservação Social. Isso significa que você não pode fazer nada que possa provocar o aumento do aluguel de qualquer moradia. Por exemplo, se o proprietário quiser instalar uma lareira, piso aquecido, um chuveiro extra, uma banheira ou qualquer outra coisa, ele pode ter o pedido negado. E o mesmo vale para não poder transformar imóveis residenciais em comerciais. Então é isso. Agora não há nada que possa ser feito. O custo da desmontagem ficou para o proprietário do apartamento. Aquela pessoa que morava e alugava esse apartamento não pode fazer nada. Mas o box do chuveiro tem que ser retirado, tem que desmontar. Sinceramente, na minha opinião, isso é simplesmente uma idiotice. Uma coisa é lutar contra alguns problemas sociais, e outra coisa é se ocupar com esse tipo de coisa. Tudo bem se eles estivessem cobrindo cadeiras e banquinhos com folha de ouro. Mas é só um box de chuveiro. Parece que funcionários públicos de certos países europeus não têm o que fazer e acabam inventando tarefas para se ocupar. Quando cheguei à Espanha, fiquei surpreso de novo ao ir para a Estrangeria. É uma instituição que lida com assuntos de imigrantes. E, por exemplo, você chega às 9, tem sua cita marcada, seu appointment está marcado talvez para as 9h30, 9h30 ou algo assim, aí você fica sentado esperando. E depois, às 10, chega... Bem, você fica esperando o tempo todo, esperando, você tem a sua cita na mão, aquele ticket, mas o funcionário não aparece. Depois entra uma moça, quer dizer, não entra correndo, entra tranquilamente com um copo de café, vai para a sua salinha e por volta das 10h15, mais de uma hora depois do início do expediente, aí sim começa o atendimento. Então é assim que as coisas funcionam aqui. Eles também não ganham tão pouco assim, ou seja, a média salarial por lá é bem razoável. Na Espanha, para ser servidor público municipal, ainda é preciso fazer provas. Lá tudo é levado a sério e passa de geração em geração. Até para ser lixeiro ou limpar ruas, os salários lá não são ruins, mas geralmente é difícil conseguir esse emprego. Mas os funcionários públicos são uma casta à parte. E não dá para dizer que eles são hostis, eles não agem com arrogância, nada disso. Mas alguns chegam desse jeito. Não é assim em todo lugar. De novo, não é em todo lugar, mas mesmo assim. O próximo é sobre o gás. Resumindo, a Europa agora não tem fontes de energia baratas. Em grande parte, graças à explosão daqueles mesmos gasodutos Nord Stream. É assim que eles ficaram. E na cidade croata de Pula, por ordem emitida pela Alemanha, foi detido o segundo suspeito de sabotagem nos gasodutos do Báltico. E o mais interessante é que prenderam mesmo. Ele foi preso, agora vou te contar, durante as filmagens de um filme sobre as explosões desses mesmos gasodutos Nord Stream. Isso é, sem dúvida, um verdadeiro paradoxo. Resumindo, prenderam um ucraniano e ele é mergulhador. A prisão aconteceu em Pula. Ele já evitou a extradição para a Alemanha 2 vezes. Aliás, falando em funcionários públicos, ele foi pego durante as filmagens do thriller Ilha das Cobras, com estrelas de Hollywood, incluindo Sean Penn e Adrien Brody. Um show. Não sei quem vai assistir a esse filme. Sabotagem de gasodutos. Isso vai passar nos cinemas. Vocês ficaram malucos aí? Quem é que vai assistir isso? Isso é, claro, um problema. E um problema muito importante, tanto para a Alemanha quanto para todos os outros países da Europa e também para a Rússia. Mas assistir isso no cinema? Vocês estão falando sério? Sério mesmo? Enfim, é uma coisa interessante assim. O detido, conforme relatos, instalou explosivos nos gasodutos. E ele é suspeito justamente de ter agido como parte de um grupo de pessoas que realizou a explosão usando substâncias explosivas.
é um ucraniano que a Polônia já recusou extraditar para a Alemanha. E, pelo que me lembro, no que diz respeito a ele ser o responsável por essa operação, acho que é por isso que suspeitam de Luzhny. Posso estar enganado, mas acho que li algo assim. Se eu estiver errado, escrevam nos comentários. Se eu estiver certo, escrevam nos comentários também. Apesar de todas as dificuldades, não há gás, não há trabalho, não há energia, os depósitos de gás estão cheios apenas em 61%. Aliás, o volume de gás armazenado aumentou. Isso é bom, mas ainda assim não está dentro das normas. Enfim, mas na Alemanha, por outro lado, abriram um centro de proteção contra drones. Todas essas pessoas maravilhosas estão se divertindo, o dinheiro foi gasto, podem comemorar. O que mais me chama a atenção é a jaqueta da pessoa, da mulher à direita. Ela me traz algumas associações com os anos 40. Bom, tudo bem. Na Alemanha, na terça-feira, foi inaugurado um novo centro tecnológico de proteção contra drones. Agora todos podem se alegrar com o fato de que, aparentemente, os drones ou não vão voar até a Alemanha, ou se voarem, serão capturados. Enfim, a estrutura integrará a estratégia de Berlim para enfrentar ameaças de drones. Além da área de pesquisa, ela inclui uma unidade móvel da Polícia Federal para combater drones e um centro conjunto de coordenação para o combate a drones. Ele foi criado pelas autoridades federais e estaduais. Bem, é isso aí. Agora todos estão perfeitamente protegidos. Como eu disse, os estoques de gás nos depósitos subterrâneos são uma boa notícia. Na Europa, subiram para cerca de 61%. Segundo o balanço do dia de gás, a Associação dos Operadores Europeus informa isso. Isso é, na verdade, 17 pontos percentuais abaixo da média para esta data nos últimos 5 anos. E isso é extremamente preocupante, porque se não conseguirem preencher e o inverno for rigoroso, o que provavelmente vai acontecer? Vai ser difícil na Europa, nas regiões frias. E o nível de reservas de gás natural na Europa é um indicador-chave para o mercado mundial de gás. A capacidade total do sistema de armazenamento é de 109 bilhões de metros cúbicos de gás ativo. E no mercado global de GNL, a Europa em conjunto tornou-se o maior importador. Aliás, ela também transporta gás russo, que lá é misturado com outros, e depois imediatamente deixa de ser considerado russo. A maior, aliás, li essa notícia também. A Europa se tornou a maior compradora de gás russo, especialmente desse GNL, recentemente. Apesar de todo esse alarde de que somos todos ecológicos, que agora as turbinas eólicas estão girando e os painéis solares estão funcionando, isso não corresponde muito à realidade. E daí? E de acordo com a previsão do tempo atual, a temperatura média do ar nesta semana está a 3 graus Celsius abaixo da média climática para esses dias. A Espanha sofre com o calor e até se alegra por quem tem clima mais ameno, mas não totalmente. Falo sinceramente, isso não é vida. Ficar nesse calor sofrendo, mas é isso. E agora a última e mais interessante notícia que preparei para vocês. Lembram daqueles 3 bálticos que ficam sempre dizendo: agora a gente vai, vamos lutar, temos um tanque, em algum lugar tem uma carroça e até um cavalo a gente acha para lutar. Temos até um pelotão inteiro de patinetes subaquáticos. Encontramos um esquadrão. No jardim de infância mais próximo, de repente passaram a enfrentar algumas ameaças. E de repente, a Letônia disse: agora nos deem 7 bilhões para proteger a fronteira. Ou seja, primeiro tinham que fazer toda essa bagunça e depois pedem 7 bilhões para proteger a fronteira. Para cobrir os gastos militares e econômicos, a Letônia exige isso devido a essa ameaça da Rússia. O primeiro-ministro Andris Kulbergs alerta: a Europa pode pagar com dinheiro agora, ou a Letônia pagará com seu povo depois. A Europa, diz ele, deve compartilhar os custos para fortalecer a segurança da fronteira leste, já que a Letônia, na prática, arca com uma parte significativa dessas despesas sozinha. O que há na Letônia, onde tem 3 ou 3,5 soldados, que custos são esses? Sinceramente não sei, mas mesmo assim. E depois esse mesmo funcionário diz que está protegendo não só a Letônia, mas também a Alemanha e a Baviera. Dá até para proteger a cerveja. Se a fronteira for mantida, Baviera e outras regiões da Europa ficam mais seguras independentemente de a Baviera pagar por isso. Aqui é meio estranho. Ele afirma que cada euro investido na fronteira aumenta a dissuasão. Kulbergs afirma que investir em defesa diretamente nas fronteiras orientais da UE traz um retorno maior em termos de segurança do que gastos semelhantes muito mais a oeste. Se a Europa, diz ele, quer o máximo de segurança para cada euro gasto, ela precisa investir onde está por a fronteira. Vamos olhar novamente para esse rosto corajoso, prestes a defender a fronteira.
Bem, eu me despeço de vocês. Tchau a todos. Continuação